Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos iniciar hoje nosso terceiro capítulo, né? Terceiro e último capítulo desse bimestre. Então, abro na página 54, falaremos sobre retas e ângulos. Nós temos aqui a representação de uma obra de arte, né, que foi desenhada nas ruas de Londres por Julian Bever. E esse artista, ele utilizou de elementos matemáticos para nos dar essa impressão aqui de uma obra tridimensional, né? Percebam que nos dá a impressão, né, nos dá a ideia de profundidade nesta obra que ele fez, certo? Nós temos aqui os objetivos do nosso capítulo. Então, nós vamos conhecer os elementos primitivos da geometria, que é o ponto, a reta e o plano. Vamos também aprender a identificar um ponto, uma reta, um segmento de reta, uma semirreta, né? Nós vamos também identificar aqui o plano, os ângulos e bem como verificar as vistas laterais, frontais e superior. Quanto aos ângulos, nós vamos dar apenas uma pincelada e vamos deixar esse conteúdo para o próximo bimestre. No material do segundo bimestre, nós também vamos falar mais sobre os ângulos. Então, agora vai ser só uma introdução mesmo, tá certo? Olha só, ponto, reta e plano. Então, como eu falei anteriormente, né, muitas técnicas utilizadas para desenhar dependem da matemática. Tá? Então, a geometria é uma parte da matemática que vai estudar as formas, os elementos que compõem. O ponto, a reta e o plano são conceitos primitivos. Então, isso significa que eles são aceitos sem uma definição. As ideias de ponto, reta e plano, elas são muito abstratas. Ou seja, a gente acaba tendo que explicá-las ou então representá-las por meio de elementos da natureza, nos elementos do nosso dia a dia. Por exemplo, aqui, os pingos de chuva. Os pingos de chuva nos dão ideia de ponto. Uma rua sem curva nos dá a ideia de reta. Uma superfície no chão lembra um plano. Muitos outros exemplos, né, pessoal? Por exemplo, um grão de areia, um ponto numa lousa, né? Então, se eu faço um pinguinho lá no quadro, também ideia de ponto. Uma reta, o que poderia representar uma reta aí? A linha do horizonte, a questão de plano, o tampo da nossa mesa, de uma mesa, ou então até mesmo um quadro sem ter curva, né? Sem curvatura, também nos dá a ideia de plano, certo? Mas vamos explicar um pouquinho melhor cada um deles. Vamos lá para o ponto. O ponto, então, o ponto pode determinar a localização de algo. Ele é adimensional, isso é bem importante, pessoal. Ele não tem dimensão. O ponto, ele é algo abstrato mesmo, né? Então, mas ele, assim, na sua essência, ele não tem dimensão. Por isso, ele não pode ser medido, certo? Portanto, quando passam infinitas retas em um ponto, né? Então, infinitas retas podem passar por um ponto, porque ele não tem dimensão. Representamos um ponto com uma marcação da ponta do lápis sobre o papel e a nomeamos como uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Isso é importante. Então, olha só, aqui temos a representação de um ponto, né? E essa representação, houve uma convenção que todo mundo, que é aceito no mundo todo, onde o ponto é representado por uma letra maiúscula do alfabeto, certo? Então, qualquer letra pode ser representada um ponto, mas desde que ela seja maiúscula. Já a reta, ela vai ser representada com uma letra minúscula, tá? Representação de uma letra minúscula. E como a reta, ela vai ser infinita, ela não vai ter início e nem fim, tá? Ela precisa ter duas flechinhas, uma numa extremidade e a outra flechinha na outra extremidade. Isso indica que a reta, ela não é finita, ela é infinita, ela vai ser infinitamente grande, né? Olha só, a reta tem uma única dimensão, o comprimento. Por isso, dizemos que ela é unidimensional. Toda reta é limitada por dois sentidos, ou seja, não tem início e nem fim, certo? Então,
Continuando aqui, pessoal. Por dois pontos pertencentes a ela. Então, percebam que o ponto A pertence a essa reta e o ponto B também pertence a essa reta. A representação da reta AB ou BA, reta que passa pelos pontos A e B. Mas percebam que sobre o ponto A e o ponto B, nós temos um risquinho aqui em cima. E esse risquinho vai ter flechinha para a direita e para a esquerda, porque está representando uma reta que passa por esses dois pontos, certo? Então, ó, muito importante isso, vocês observarem que os pontos estão aqui, tem um risquinho em cima das letras, e esse risquinho vai ter duas flechinhas, uma flechinha para a direita e uma para a esquerda, tá? Porque está indicando aqui, pessoal, uma reta. Tá? Então, são detalhes que são muito importantes, porque vocês já vão ver, tá? Vamos ver aqui para frente para vocês entenderem. Olha só. Agora aqui eu já tenho o gabarito, tá? Eu já tenho aqui o desenho, mas é isso que vocês devem fazer lá na apostila de vocês. Vocês vão desenhar uma reta seguindo as instruções aqui, ó. Com o lápis, marque 2 pontos no papel. Então, marcou 2 pontos lá. Ponto A e ponto B, letra maiúscula para os pontos. Utilizando a noção de ponto, nomeie cada um. Foi o que eu acabei de falar. Use a régua para traçar uma linha reta que passa pelos 2 pontos. Então, ele precisa passar pelos 2 pontos aqui. E vocês devem usar, então, a régua e fazer dessa forma aqui. Quantas retas podem ser traçadas passando por esses 2 pontos? Por quê? Então, percebam que apenas uma reta pode passar por esses 2 pontos, certo? Por quê? Porque 2 pontos determinam uma única reta. Então, entre 2 pontos vai passar apenas uma reta, não tem como passar mais do que uma, certo? Não esqueçam de colocar as setinhas, que indicam que a reta não tem início e não tem fim. Plano. Um plano é infinito. Isso significa que é ilimitado em todas as direções. Para representar uma parte dele no papel, usamos geralmente a figura de um paralelogramo e o nomeamos com letras gregas minúsculas como alfa, beta ou gama, entre outras. Então, aqui nós temos a representação de um plano, mas o plano ele não tem limite, ele é ilimitado, certo? E para representar um plano, nós vamos utilizar as letrinhas gregas, tá? Quando tratamos de retas, algumas noções são importantes. Então, vamos lá para algumas noções importantes sobre retas. Nós vamos ter aqui segmento de reta e semi-reta. Tá? Então, prestem bem atenção com a diferença entre elas. Olha só, o segmento de reta é uma parte da reta delimitado por 2 pontos. Então, isso aqui é um segmento de reta. Ó. Percebam que o segmento de reta ele não tem flechinhas, porque é um pedaço da reta. Um segmento de reta e a representação vai ser feita com aquele tracinho em cima, mas sem as flechinhas, porque ele vai ter início e vai ter fim. Então, como é um segmento de reta, ele vai ter um início e um fim, tá? Então, por isso que não tem flechinha na representação com aquele tracinho em cima. Já uma semi-reta, tá? Ela vai ter início e não vai ter fim. Ó, se prolongarmos um segmento de reta infinitamente a partir de uma das suas extremidades, obtemos uma semi-reta. Então, nós temos aqui um segmento de reta. Se eu quero continuar, né? Se eu fizer uma flechinha para cá, né? Eu continuar para cá, não vamos mais ter um segmento de reta, vamos ter uma semi-reta, tá? Olha só, uma semi-reta vai ter uma flechinha em cima, mas somente para uma direção, tá? Ou para a direita ou para a esquerda. Olha só, se aqui foi feito um segmento de reta ST, tem um risquinho em cima e uma flechinha para a direita.
pois a origem é em S, inicia em S e o T, né, passa pelo T. E aqui teve origem em T e passa pelo S. Tá? Entenderam, pessoal, a diferença de um segmento de reta e uma semi-reta? E uma reta? Nós temos essas três definições aí. Retas paralelas e retas concorrentes. Vamos lá. As retas paralelas são retas que não se cruzam. Então, percebam aqui, nós temos a representação da reta V e da reta W. Como que eu sei que é uma reta? Sabe por quê? Eu sei que é uma reta porque tem flechinha. Se tem uma flechinha nas duas extremidades, é uma reta, certo? Então, aqui nós temos duas retas paralelas, porque essas duas retas aqui, elas vão seguir, se a gente prolongar elas aqui, tanto para um lado, tanto para o outro, elas jamais vão se cruzar. Elas não se cruzam, por mais que você prolongue elas, certo? Já essas aqui, a reta R e a reta S, elas estão se cruzando, elas se cruzam no ponto P, né? Então, elas estão no mesmo plano e elas se cruzam. Portanto, nós vamos dizer que elas são concorrentes, certo? Continuando aqui. Quando essas retas concorrentes, elas se cruzam em um ângulo de 90 graus, ou seja, quando a gente observa aqui que forma um ângulo de 90 graus, o ângulo de 90 graus estaria aqui, tá? Você já tem uma noção de ângulo do quinto ano, né? Então, um ângulo reto é um ângulo de 90 graus, ou seja, a gente vai formar aqui como se fosse uma cruz. Essas duas estão se cruzando dessa forma aqui. E essas retas que se cruzam dessa forma são as retas perpendiculares, tá? Então, vamos lá. Paralelas não se cruzam. Concorrentes se cruzam, né? Em algum momento se cruzam. E perpendiculares, elas se cruzam, mas em ângulos de mesma abertura. Então, aqui em ângulos de 90 graus. Observando o mundo à nossa volta, podemos perceber exemplos que se assemelham a retas citadas, né? Olha só, se a gente observar aqui, ó, essas linhas das faixas de segurança, que ideia que nos dá? Da ideia de retas paralelas, pois essas retas não se cruzam. Se vocês observarem aqui, os trilhos de trem que estão aqui no centro da imagem, elas estão se cruzando nesse momento aqui, nesse lugarzinho aqui. Portanto, elas são concorrentes. E as ruas vistas de cima, né, se cruzando aqui, lembram retas perpendiculares, olha só. Elas estão retinhas aqui. Nós temos vários artistas que se apropriam das ideias que a gente acabou de estudar, né? Então, essa parte aqui, vocês podem estar lendo. Não precisa fazer a atividade do material de apoio, não tem necessidade, tá, pessoal? O que é importante agora, nós observarmos essa ilustração a seguir. E aí a gente vai tentar aplicar o que eu acabei de falar sobre retas neste mapa aqui, tá? Então, é a ilustração de algumas ruas do centro de uma cidade. Então, nós vamos identificar agora retas paralelas, retas concorrentes e outras que dão a ideia de retas perpendiculares. Vamos lá, então. Olha só, se vocês observarem aqui, ó, a Avenida Paraná. A Avenida Paraná, ela vai ser paralela a quais ruas? Tá? Então, perceba aqui, ó, que ela vai ser paralela à Rua Minas Gerais, Rua Dom Pedro, né? Então, todas essas aqui, ó, elas são paralelas. Tem mais, né? Também aqui embaixo, olha só. Essas ruas aqui, a Avenida 15 de Novembro, Avenida Brasil, todas essas ruas aqui, elas são paralelas, certo? E as ruas que nós também temos ruas paralelas aqui também, ó. A Rua Engenheiro Rebouças, né? Rua Engenheiro Rebouças, está paralela aqui à Rua Rui Barbosa. Então, agora, quando a gente vai pensar em ruas concorrentes, nós podemos pensar aqui, ó, Rua Tamoios, tá? Com a Rua Minas Gerais.
Percebam que ela vai se cruzar nesse ponto aqui, então são ruas que nos dão ideia de retas concorrentes. As perpendiculares, pessoal, seriam as que se cruzam em formato de cruz, né? Em forma aqui de ângulo de 90 graus. Poderia ser aqui, ó, Avenida Brasil com a Rua Engenheiro Rebouças, poderia ser Avenida Brasil com essa Rui Barbosa. Então, aonde elas estão se cruzando, nos dá a ideia de retas perpendiculares. Isso. Certo, pessoal? Então, temos muitos outros exemplos, poderiam ter pensado em várias outras situações, tá bom? Vamos lá, então, agora, tá pedindo para vocês fazerem a planta da cidade, isso aqui não tem necessidade. Eu gostaria que vocês fizessem as atividades. As atividades, sim, são interessantes para vocês fazerem, tá certo, pessoal? Então, agora vocês devem fazer essas atividades, tá? Deixa eu ver página 58, né? Então, vamos fazer a página 58, lá da apostila de vocês. Tá certo, pessoal? Deixa eu só confirmar aqui se é 58. Isso, 58 e 59. Então, vocês vão fazer a página 58 e 59, tá? Somente os exercícios. Aquela parte de ângulo e vista, eu vou falar para vocês na próxima aula. Tá certo, pessoal? Um abraço para vocês, fiquem bem e até a próxima.